Olá, está no ar o TCE na TV. O programa traz para você o trabalho dos conselheiros do Tribunal de Contas sobre os gastos dos poderes públicos em todos os municípios de Mato Grosso do Sul. Veja os destaques desta edição. Escoex realiza curso sobre fundamentos de direito público. Corte de Contas adota instrução de trabalho para aprimorar ações e medir desempenho. E ainda, palestra sobre novo Código de Processo Civil traz novas regras. Está no ar o TCE na TV. Com o objetivo de ampliar os conhecimentos e fixar os conceitos contemporâneos sobre o direito público e do Estado, o Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul realizou o curso Fundamentos de Direito Público. O curso teve a duração de 16 horas e mais de 28 servidores participaram do evento. O curso teve lugar no auditório da Escola de Controle Externo e tratou de assuntos que deram uma importante base sobre o funcionamento do direito público em um Estado democrático de direito. Em qualquer área do direito, conhecer o funcionamento do Estado e o funcionamento das instituições públicas é de suma importância. Todo direito é produzido basicamente por instituições do Estado, seja pelo principal produtor do direito, que é o Legislativo, seja pelo Executivo e pelo Judiciário. Por ser um tema extenso, o curso foi dividido em 2 momentos, para que os servidores pudessem unir a teoria com a prática. A temática do curso é bastante ampla. No entanto, a gente procurou dividir em dois momentos. Um primeiro momento mais teórico, estudando os fundamentos do Estado, a formação do Estado, as teorias sobre a formação do Estado. E num segundo momento, que serão as aulas dos dias 20 e 21, em que nós abordaremos pontos específicos. Processo legislativo, processo executivo, processo judicial, os princípios que regem a administração pública, os princípios que são fundamentos do direito público, os princípios da igualdade, o princípio da supremacia do interesse público. Então, nós desceremos a questões um pouco mais práticas, assim como estudaremos as questões relacionadas à própria formação do nosso Estado. Supremacia da Constituição, a questão da legalidade e outros temas correlatos com esse dia a dia, inclusive responsabilidade civil do Estado. Para o procurador, o que dá suporte para todo o conhecimento específico é a base forte dos fundamentos. Conhecimentos que podem ser aplicados no dia a dia de trabalho. Na nossa visão, a especialização ela é importante. É necessário você conhecer especificamente alguns temas. Porém, o que dá suporte a todo esse conhecimento específico é uma base forte de fundamentos, né? Uma base forte teórica, uma base forte do conhecimento de conceitos básicos que são trabalhados em todas as especialidades. Se você conhecer bem algo na sua teoria, vai ser muito mais fácil de aplicar isso em pontos específicos ou no seu dia a dia, no seu trabalho com contratos, no seu trabalho com processo legislativo, no seu trabalho com processo administrativo. Já o chefe de setor de acórdãos, Herbert Covre, abordou temas como a formação do Estado moderno, a evolução do Estado, além dos fundamentos do Estado de Direito. Na formação dos nossos servidores, a compreensão do direito público, em especial dos fundamentos do direito público, é essencial. No caso, ao tratarmos dos temas relativos à formação do Estado moderno, a relação entre direito e Estado, o exercício do poder dentro da República, é sempre relevante estabelecer os limites que o direito estabelece para o exercício do poder. Neste sentido, penso que o curso traz subsídios muito importantes para a formação e a atuação prática de todos os nossos servidores aqui do Tribunal de Contas. Na busca da modernização e da reestruturação para dar qualidade nos serviços prestados e no atendimento aos gestores públicos e à sociedade, o Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul implantou uma importante ferramenta de gestão que é a instrução de trabalho. Esse documento descreve o funcionamento das atividades de um determinado processo, apresentando metas e permitindo medir o desempenho dos servidores. Os primeiros setores a terem seu funcionamento mapeado por uma instrução de trabalho foram o cartório e o protocolo, uma ferramenta que faz parte das propostas da nova gestão. A instrução de trabalho é um documento básico que toda área tem que ter.
E em uma das visões do presidente desta nova gestão, a reestruturação faz parte, né, um dos 3 pilares. E a instrução de trabalho é fundamental para isso. Então, começa a reestruturar a área, a gente faz um mapeamento de processos, entende qual é o cenário atual que a área está, faz uma interação da área para dentro do tribunal e verificar a integração dela com outras áreas. E aí o que acontece? A gente cria o cenário desejado, é o melhor cenário para aquela área atuar. Feito isso, nós terminamos a modelagem e aí cria-se uma instrução de trabalho. A instrução de trabalho, então, é um documento básico, é inédito no tribunal. As 2 primeiras áreas que estão recebendo é o protocolo e o cartório. E a instrução de trabalho, ela contém o posicionamento da área, o organograma desta área, o perfil das pessoas que trabalham, as atribuições das pessoas que trabalham, como faz aquele trabalho, como faz determinada etapa do trabalho, aonde se encontra, tem todas as referências da nossa regulamentação na instrução de trabalho. E, ao final, ela tem os indicadores de desempenho das pessoas que trabalham na área. E esses indicadores vão nos auxiliar a implementar a meritocracia no tribunal. Com este manual, todos os gerentes e servidores do TCE-MS serão orientados sobre como realizar suas funções. A pessoa, quando entra na área, ela tem que ficar perguntando verbalmente, de pessoa a pessoa, como é que a área faz, aí ele tem que observar alguns dias. E a instrução de trabalho não, ela traz de uma forma integral tudo que a área faz. Uma lida, ele já consegue perceber o posicionamento da área, ele já consegue entender o que ele vai fazer na área, qual é o papel dele, as atribuições dele na área. Para o secretário-geral do TCE-MS, Eduardo Dionísio, a instrução de trabalho irá garantir a automação de todos os fluxos dos processos. Uma vez todos nós dispondo da instrução de trabalho para que o servidor na sua área tenha a dimensão do que vai fazer e como fazer, nós estaremos dando aquele fluxo interno a todo o trabalho a ser feito dentro da área a celeridade que nós desejamos. Os próximos setores a serem mapeados serão a Secretaria das Seções, Setor de Acórdãos, Inspetorias de Controle Externo e Engenharia, além dos gabinetes dos auditores substitutos. Com a finalidade de preparar o corpo técnico do Tribunal de Contas, a Escola de Controle Externo realizou a palestra sobre o novo Código de Processo Civil. Após 5 anos de tramitação no Congresso Nacional, a lei do novo CPC passará a vigorar a partir de 17 de março de 2016 e traz relevantes alterações. A palestra sobre o novo Código de Processo Civil foi realizada no auditório da Escoex. As atribuições, os fundamentos e alterações gerais da nova legislação ganharam destaque dos palestrantes. O professor de Processual Civil e Direito Constitucional pontuou as competências deste código e como a nova legislação irá contribuir para o sistema jurídico. A questão de se aplicar ou não à Corte de Contas, e aí eu falo para vocês, ou de atividade de jurisdição de contas, ou para alguns até de atividade administrativa, o que eu discordo, seja como for, o artigo 15 do CPC, o início do CPC, traz expressamente o seguinte comando. Olha só. E aí eu digo para vocês, o artigo 489, que o professor José está aqui explicitando e descrevendo, na minha concepção se aplica assim, salvo regra em contrário. Olha o que diz o 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, e aí não me interessa se é jurisdição ou se é administrativo, as disposições deste Código lhes são aplicadas supletiva e subsidiariamente. Então, a meu ver, a regra de fundamentação, e daí eu estou, principalmente porque essa regra de fundamentação encontra um valor constitucional do artigo 93 da Constituição. Então, eu tenho aqui, aliado, se eu fazer uma leitura sistemática, me parece que se aplica. O Código de Processo Civil ele é destinado a regulamentar a prestação da tutela jurisdicional, que é o trabalho a um serviço público que nós conhecemos, que é o serviço de jurisdição. Mas o Código de Processo Civil tem um diferencial em relação aos outros códigos de processo. Porque enquanto o processo penal e o processo de trabalho, por exemplo, se destinam às relações específicas de trabalho e às questões criminais, o Código de Processo Civil tem repercussão em todo o sistema, porque ele é utilizado subsidiariamente para os demais ramos do direito.
Então o CPC ele vem para regulamentar essas relações jurídicas processuais. Toda vez que você tem um direito material previsto no Código Civil, uma indenização para receber, enfim, uma questão de família, você precisa de um instrumento para viabilizar, para efetivar esse direito. Um instrumento é o CPC. Então o novo CPC veio com esse objetivo. O juiz de direito José de Andrade Neto ressaltou ainda as primeiras impressões do novo código e como o conteúdo será importante para os servidores, que, atualizados sobre a nova lei, poderão aplicar na instrução de processos. É obrigatoriedade agora, em todos os processos, ter uma audiência inicial de conciliação ou mediação. Quem advoga lembra do procedimento sumário, em que era necessário uma audiência inicial. E o procedimento sumário, ele não deu certo. Aí todo mundo sabe, os processos em que o rito era o rito sumário, às vezes até o juiz já despachava dizendo, olha, embora o procedimento seja o sumário, eu mando citar, não vou marcar audiência nenhuma, porque a experiência da conciliação não foi uma experiência exitosa, não se saía conciliação. Então, esse artigo traz embutido nele uma ideia que o Poder Judiciário já abraçou há algum tempo, que é a ideia de uma solução alternativa para resolver os conflitos. Entre as principais alterações do novo Código de Processo Civil está o fato de que todas as decisões devem ser precedidas de contraditório e ainda os juízes e tribunais deverão observar a ordem cronológica de conclusão para julgamento das causas, ter audiência obrigatória de conciliação e mediação e observar as novas regras para a fundamentação da sentença e contagem dos prazos em dias úteis. O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul irá realizar no dia 11 de setembro mais uma edição do projeto Tecendo o Desenvolvimento Regional. Desta vez, a cidade contemplada será Dourados e mais 13 municípios que compõem a relatoria do conselheiro José Ricardo Pereira Cabral. Mas, ao lado do controle, o Tribunal de Contas proporciona neste encontro orientação para o setor público ter um desempenho e executar uma gestão correta. O suporte é proporcionado pela Escola Superior de Controle Externo, que está contemplando os municípios de cada região do estado com o programa Tecendo o Desenvolvimento Regional. Mais informações do Tribunal de Contas você acompanha pelo site www.tce.ms.gov.br. Nós ficamos por aqui e voltamos na próxima semana com mais um TCE na TV.